Graça e paz, igreja linda do Senhor, amém? Muito bom. Quem está feliz aí que está na casa do Senhor? Verdade, a cada dia na presença do Senhor é motivo de estarmos felizes. A graça e misericórdia dele nos alcançou. Né? E eu estava lendo a Bíblia para a gente poder trazer essa reflexão hoje. Eu consegui ter a percepção que nós temos um Deus sonhador, né? A gente palestrou no último culto, não foi? Falando sobre sonho, sobre Abraão, não foi? Mas a gente não se atenta ao Deus de Abraão, né? Porque quem bota o sonho na vida das pessoas é Deus, né? Então a gente serve a um Deus sonhador, e por ele ser um Deus sonhador, ele faz arder dentro de nós seus sonhos e suas promessas. E a Bíblia, ela está em momentos que, às vezes, pessoas desistidas, né, totalmente sem esperança, Deus dá aquele sinal dentro do coração, aquela chama, eis que nasce um sonho, eis que nasce algo novo, né? O crente, ele é assim, né? A gente foi tirado lá do lamaçal, né? Isso que a palavra diz, lamaçal do pecado. Totalmente desprovido da graça de Deus, totalmente desprovido da misericórdia dele. Fala que é do nada, mas a gente sabe que teve um processo, mas vamos dizer nada, Deus desperta dentro da gente esperança, né? Sonho. A palavra vai dizer que nós éramos mortos em nossos deleites e pecados, né? E o Senhor desperta sonhos na nossa vida. Então, não tem como eu trazer uma mensagem falando sobre família se eu não dar vocês também falando um pouco de sonho, né? Porque tudo começa no sonho. Então, Deus, ele sonhou com um povo para si, né? Então, a gente conhece a história do povo de Israel, que Deus quis um povo para ele. E porque Deus sonhou com esse povo para ele, ele vai lá no patriarca Abraão, não é assim? Gênesis 12 vai dizer que o Senhor chama Abraão e ali ele faz promessas a Abraão. E ele diz para Abraão, olha, em ti e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. E através de ti existirá um povo que será chamado meu. Olha o Deus sonhador aí, ó. Meu povo. Olha que privilégio desse povo, né? É como se fosse assim, o povo xodó de Deus, né? Ele cria, ele chama Abraão, ele dá essa promessa, ele fala, esse é o meu povo. E partindo dessa promessa de Abraão, e ele fala, ó, a partir de você e da sua descendência, e a gente vai caminhando nos patriarcas, né? Não vou me atentar a todos, mas vem na linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, dando um contexto para que antes que Abraão, Isaac e Jacó se tornassem verdadeiramente homens e uma família que estivesse dentro do propósito de Deus, Deus primeiro fez eles estéril, não é? Que a palavra ela não existe evidência na palavra. Deus permitiu que Abraão, né, Sara fosse estéril e depois gerasse Isaac. Deus permitiu que Rebeca fosse estéril, né? E depois gerasse. E Deus permitiu que Raquel fosse estéril e depois gerasse. Às vezes permite algumas esterilidades na nossa vida, na caminhada do sonho, sabia disso? Porque há dentro de nós o sonho dele. Dá para entender isso? Que loucura, né? Então Deus, ele gera através dos patriarcas o sonho dele. Então, já o Fernando falou um pouquinho sobre Abraão, do sonho, quando Deus tira ele de dentro triste, porque ainda não tinha se cumprido o sonho de um filho, e ele achava que ele não ia ter essa descendência prometida por Deus, porque quando a promessa demora um pouco a chegar, a gente duvida, né, desse sonho. Deus fala, sai da tenda, toda hora a gente quer entrar nas tendas, duvidar das promessas. Olha para fora, quantas estrelas do céu. Gente, quando Deus fala assim para Abraão, conta as estrelas do céu, que é o alto, e vê a quantidade da areia, vê se você pode contar, ou se você pode medir.
A terra é aquilo que ele pode tocar, o céu é o que ele não pode tocar, mas são coisas insondáveis. Deus fala, para, olha, sabe, aquilo ali que está ali, que parece infinito para você, é o que eu tenho para você. Porque não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que eu posso fazer. Então ele dá essas promessas e vai seguindo a linhagem, porque o plano de Deus ele cumpre, queridos. Não importa o trajeto, mas ele cumpre. E nós temos uma dificuldade muito grande porque nós somos imediatistas. Nós acreditamos naquilo que a gente pode tocar, né? O ser humano tem suas limitações totalmente compreensíveis, não é? Mas a promessa de Deus se cumpre. Não sabemos o meio pelo qual ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir. Então o Senhor, que é um Deus sonhador, Ele coloca seu sonho na vida dos seus filhos, que Ele quer, porque é o seu povo, é o seu povo escolhido, é o seu povo querido. E houve na Bíblia, um deles, que eu vou falar especificamente sobre o Jacó, um dia que ele também sonhou. E o dia do sonho dele foi um dia totalmente inapropriado. Por quê? A gente vai dar uma lida aqui e a gente vai poder dar uma pincelada rápida para falar. Gênesis 28, 10. A partir do versículo 10. Sei que você conhece essa história, mas hoje o Senhor vai nos deixar viajar mais um pouquinho nela, porque Ele tem algo maravilhoso na nossa vida. Então, Gênesis 28, 10, fala assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual ele via uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como a terra, para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto com Deus, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que fizeres, certamente te darei o dízimo. Queridos, então esse homem sonhou. O momento desse sonho se dá, e a gente conhece um pouco o contexto, quando Jacó estava vivendo um período, né? A palavra do Senhor diz que quando Jacó, ele partiu da sua mãe era estéril, aí a palavra de Deus diz que ela vai e gera gêmeos, não é? Gera 2 filhos, Jacó e Esaú. E aí é profetizado sobre o ventre da sua mãe, dentro do seu ventre tem 2 povos, né? E um mais novo. Então na história de Jacó, já parte de quando Jacó nasce, e a palavra de Deus vai dizer que ele, Rebeca, ele já brigava, olha só, ele já era brigão dentro do ventre. Né? Então o significado do nome Jacó fala que ele que segura pelo calcanhar. Na hora que o seu irmão Esaú nasce, a palavra de Deus diz que ele vem logo em seguida e certinho ele segurando o calcanhar do irmão. Então Jacó ele já nasceu num contexto que não é coincidência, que tudo na Bíblia tem um significado, de querendo pegar algo do irmão, né? Querendo
pegar, eu quero nascer primeiro. Essa é a psicologia. Então, o contexto da história de Jacó se dá quando ele é incessante de querer ser igual ou melhor do que o irmão e ter aquilo que o irmão dele. Porque o direito da primogenitura se dava àquele que nasceu primeiro. Milésimos de segundo, mas o direito era do irmão dele. Então a história vai nos contar que a sua mãe, por preferência por Jacó, cria uma trama para fazer com que seu pai Isaac dê uma bênção antes de morrer, para que Jacó fosse aquele que recebesse a primogenitura. E nessa trama, acreditando, mas já existia o plano de Deus, porque já foi dentro dela que isso aconteceria. Só que isso não quer dizer, porque Deus quer, que o homem precisa trapacear para conseguir, de alguma forma, aquilo ia. Mas Jacó criou os meios dele, junto com a mãe dele, para roubar, a primogenitura do irmão. E esse contexto desse texto que a gente leu se dá quando Jacó sabe que a mãe dele enganaram ele fingindo ser Esaú para receber a bênção da primogenitura. Queridos, a bênção do pai, no caso do patriarca, era outro. Porque por mais que tinha a lei da primogenitura, mas se o pai impusesse as mãos sobre a cabeça e desse para o outro, era decreto, era tão valioso isso. A bênção de Deus através do pai, a autoridade era tão respeitada antigamente, e era isso que acontecia. Quando ele enganou o pai, se fingindo seu irmão para receber essa bênção da primogenitura, ali ele gerou algo terrível, porque ele começou a ser indiretamente pelo irmão, e a mãe, temerosa, virou para ele e falou assim: não vai ser bom você continuar aqui, vá para a família do meu irmão, fique lá até que a fúria do seu irmão saia do coração dele, e o pai dele, por bem, que você também se case com mulheres cananitas, que ele não gostava de misturar os povos, casa do seu tio, tá? Você se casa com uma das filhas dele, para que, na visão do pai dele, os planos de Deus se cumpram na sua vida. Então, quando Jacó, essa pernoite aqui, ele já estava fugindo para o seu tio, mas na verdade ele estava fugindo, porque a todo instante existia dentro do sentimento que meu irmão vai me matar. Meu irmão vai me matar, porque eu não deveria ter feito dessa forma, né? E ali Deus, ele ratifica, uma promessa para ele, dentro de um sonho, muito misturado com uma visão, Mas foi um sonho que a palavra de Deus diz que ele deita, e aí Deus fala. Queridos, quando a gente recebe a promessa de Deus de imediato, por mais que a gente esteja vivendo um momento conturbado, aquilo nos dá um fôlego de vida, Nossa, agora vai dar tudo certo na minha vida. Agora as coisas vão acontecer. E na verdade, quando Jacó ele parte desse momento, e é interessante que ele deixa uma lição para a gente aqui, a palavra de Deus diz que ele recebe a promessa de Deus, e Deus ratifica o que falou através de Abraão: em ti será bendito todas as famílias da terra. Essa terra que você está pisando vai ser sua e da sua descendência. E antes dele contemplar que isso é uma lição para a gente, ele fala: se o Senhor continuar me guardando, me abençoando, me fazer voltar em paz e segurança desse lugar, eu serei fiel ao Senhor, e de tudo que eu receber te darei o dízimo. Ele já creu naquilo ali, ele viveu como se ele já estivesse vivendo aquilo. Ele deixou essa lição para a nossa vida. Só que partindo dali, querido, foi uma trajetória de ensino que ninguém quer passar. Às vezes a vida ensina coisas para a gente de forma dolorosa, mas mais difícil ainda quando o próprio Deus é aquele que nos permite passar algumas coisas para a gente aprender. Então, assim, quanto mais rápido a gente aprender,
mais rápido a gente sai, né? Tem gente que fica muitos anos aprendendo. Então, assim, Jacó passou muito tempo aprendendo. Mas Deus precisava fazer dele uma nova pessoa, né? Então, começando desse versículo que a gente leu, a gente entra aqui numa trajetória que Jacó passa, primeiro partindo de uma promessa de descendência. Né? Deus falou, você vai receber a sua herança, a sua descendência. Então ele já sonha logo que ele vai ter uma família boa e bem sucedida e que as coisas seriam fáceis. É assim que a gente crê quando a gente recebe uma promessa de Deus. Né? Então ele vai percorrendo uma trajetória e indo ainda para a Mesopotâmia, né, para se encontrar com seu sogro e com sentimento de fuga. Né? A palavra vai dizer que ele encontra logo de cara os pastores, né, ali alimentando o gado, e ele dá de cara com a amada, né? Aquele primeiro amor que é Raquel. Só aí ele não sabe, ele descobre que Raquel, por coincidência, é sua prima. Eu entendo aqui ser o primeiro amor, né? Aquele primeiro olhar, que se apaixonou por ela. E ali começa um caminho de ensinamentos de Deus para com ele. A gente vê que ele se apaixona por Raquel, Raquel corre, vai lá e fala para o pai dela que encontrou um primo. Ali ele começa a trabalhar para esse primo, esse tio, que seria pai de Raquel. E ele começa a se envolver emocionalmente com Raquel e pede para poder se casar com ela em troca do trabalho. E a gente conhece o contexto que o sogro dele, né, dá-se a entender que 7 anos ele iria trabalhar em troca do amor de Raquel, que é o amor da vida dele. E ali, aquele que puxou pelo calcanhar do irmão, né, aquele que já viveu uma vida querendo usurpar aquilo que não era dele, ele já recebe a primeira lição de Deus. E a palavra diz que o sogro dele, na noite, né, de novo, você vai e troca gato por lebre, que fala, né? Dá, em vez da mulher que Paulo esperava, dá a mais velha, que é a Lia, né, que tinha olhos meigos. Alguns vão dizer que era porque ela era verde, outros vão dizer que era porque ela era muito fechada, muito tímida. E ele acaba tendo que se casar com a mulher que ele não amava. Os ensinamentos de Deus são muito difíceis, porque às vezes a gente vai ter que viver com pessoas em situações que a gente não quer. Mas de tudo na vida da gente, a gente precisa tirar o ensinamento. Não podemos desonrar a Deus, entendendo que ainda aquilo que a gente pensa que não é bom, mas ainda está no plano. Deus ainda está nesse trajetório. A gente está falando sobre trajetória de milagre, caminho de milagre. Eu poderia pegar um milagre na Bíblia aqui e falar sobre esse milagre da Bíblia para você. Mas o Senhor primeiro precisa ministrar na nossa vida o milagre de dentro de nós. Na nossa vida, na nossa fé, na nossa caminhada cristã. A palavra da semana passada ministrou sobre o milagre de gerações novamente. E essa palavra de hoje vai ser um outro milagre que vai ser gerado dentro das nossas famílias, partindo de um sonho, vindo de um sonho também. Então, queridos, de repente você vai ter que viver situações que você não quer, mas não pense que essa situação também não está dentro do plano de Deus. Então foi isso que aconteceu. Ele foi enganado, sim, mas Deus ainda estava no caminho, amém? A trajetória ainda estava sendo guiada por Deus. Aí a palavra diz que ele vai voltando o sogro, não, trabalha então mais 7 anos para mim, mas vou te dar Raquel. Aí ele 14 anos. E ali começa o que parece aos olhos de Jacó, sua família ser formada, amém? Está com 2 mulheres. Só que a trajetória de Jacó, para que ele conseguisse ter uma família e viver os planos de Deus, foi uma trajetória muito conturbada, queridos. Muito. Primeiro que já parte de uma irmã que se sente amada, mas não gera filhos. Deus travou, porque Deus tinha um plano. Segundo, da outra que não se sentia amada, mas enchia ele de filho. Olha só. Chegou a ter 6 filhos. E a outra se sentindo ali desprezada por Deus, né? Que a mulher, ela, quando não podia ter filho, ela era a pior coisa que existia na vida dela. Ela se dava como rejeitada no plano de Deus. Eu acho que Jacó não falava para ela. O Senhor me prometeu uma descendência. O Senhor me prometeu que através de nós existiria um povo. Aí ela olha para dentro dela, ela é amada por Jacó,
Então, imagina a situação conturbada de Jacó vivendo na casa de um sogro que o enganava o tempo inteiro, tentava se beneficiar, porque a palavra de Deus diz que ainda assim, tudo que Jacó colocava a mão, ele prosperava. O sogro enriqueceu às custas das bênçãos do Deus sonhador para Jacó. Porque, queridos, a gente pode até pensar que Deus não está na nossa vida, mas pessoas são abençoadas através da nossa vida. A gente só precisa se achar no centro da vontade de Deus. Porque nós temos a mania de achar que nós só estamos fazendo as coisas certas, ou Deus está nos abençoando, se tudo está dando certo para a gente. Mas olha, nós somos crentes, a gente não dá esse conselho. Eu duvido que o crente não passar tribulação, gente. A nossa vida a gente passa tribulação direto, mas toda hora o Senhor escapa. Toda hora Deus mostra pra gente o porquê daquilo ali. Deus não nos permite por nada, não é? Amém, Senhor, que a minha vida seja da forma que o Senhor quiser, mas que vidas sejam alcançadas. É assim que a gente precisa pensar. Jacó, ele prosperou o sogro enganador. Parece injusto aos olhos do homem, né? Mas Deus precisava ser glorificado. Deus, não Jacó. Então o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ele precisa ser evidenciado. E para que ele seja evidenciado, os seus patriarcas tiveram que deixar um exemplo para as nossas vidas e são um exemplo hoje. Então, a partir de tudo, Jacó, ele precisou passar essa crise familiar ali com seu sogro. Ao mesmo tempo que ele era possuidor de bens, mas não era nada dele, até porque ele entra em conflito com ele mesmo, e ele começa, aí é o tratamento de Deus, né? Que a hora do tratamento de Deus na vida da gente chega, não adianta, a gente pode fugir, mas a hora chega. Ele está ali trabalhando bem com o sogro, se mantendo íntegro, até que gera nele uma indignação, porque essa indignação vem na vida do homem. Tem alguma coisa acontecendo errado. Num sonho Deus falou para mim que eu ia prosperar, que através de mim eu ia ter uma descendência. Não está normal isso aqui. Não tem hora na vida da gente que a gente olha que não bate. Não está normal isso aqui. Aí ele gera, conversa com o seu sogro, fala, começa a dar-se a entender que ele quer sair e tal. O sogro tenta persuadir ele mais uma vez. Fala para ele, olha lá, os cabras assim vai ser sua. Ele começa a dividir o que seria dele. E o sogro mais uma vez tenta enganar, porque nós vamos ser cobrados naquilo que a gente precisa ser confrontado. Se ele precisa voltar aos valores verdadeiros, aquilo que o Senhor precisava trabalhar na vida dele, Deus usou o sogro enganador para curar o enganador. Amém? Deus usou um sogro usurpador que se aproveitou dele, porque ele precisava mexer na ferida de Jacó. E ali o sogro começa a roubar algumas coisas dele, dentro do trato que eles fizeram. Ele começou a ver que o sogro estava enriquecendo as custas dele. Aí é onde ele faz um trato com as suas mulheres, se reúne as mulheres, eles concordam e falam, vamos embora, agora deu. Deus vai mais uma vez, queridos, a gente precisa aprender a esperar os sinais de Deus. Veio a indignação nele, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus fala com ele, é hora de ir. É hora de partir. É hora de voltar para a terra do seu pai. Tem hora que a gente tem que partir, né? Tem hora que você tem que sair com direção de Deus. E tem que voltar lá atrás. Tem gente que está fugindo de ter que voltar lá atrás, né? Voltar ao confronto. Tem gente que não quer mexer, mas tem coisas que precisa voltar lá atrás. Só que ele sabe que quando ele voltar, não é só voltar para a casa do pai. Ele tem que começar as coisas corretas. A gente costuma dizer que quando as coisas começam errado, termina errado. Então ele entende que se ele voltar, ele tem que voltar correto. Porque se não estava bom do jeito que estava, não adianta voltar do jeito que estava. E aí a gente conhece a história, né? Para ele voltar lá em Gênesis 32 e 33, vai dizer quando ele sai com a sua família, os
sogro persegue ele, mas o sogro recebe de Deus uma ordem: não toca no meu servo, não faça nada com ele. O sogro ia tentar impedir ele de voltar, mas Deus deu esse escape para ele. Ele volta com a sua família, mas antes dele ir, ele sabe que ele tem que ter um encontro com o seu passado, com o seu irmão. E o medo dele, o medo de ter que lidar com aquele passado, ele envia presente na frente para o irmão, ele envia gado, ele envia os servos para tentar apaziguar a fúria do coração do irmão. E às vezes o medo nos impede de fazer, porque assim, se Deus falou vai, Deus vai preparar tudo. E a palavra de Deus diz que ele reservou um particular dele com Deus, né? Antes de ele se encontrar com o irmão dele, ele vai... A palavra de Deus vai dizer, não vou ler os capítulos que são muito grandes, é quando ele tem um encontro com Deus. Antes de se encontrar com seu irmão, ele bota a tua família toda protegida do lado do vale de Jaboque. Deixa eles ali protegidos. Ele fala assim, nem sempre a minha família vai poder fazer por mim. Tem hora que só eu e Deus. Esse momento é meu, eu e Deus. Deixou eles protegidos e foi ter esse encontro. E a palavra de Deus diz que ele briga com o anjo a noite inteira. Briga, né? Uma luta mesmo, ao ponto de ter uma hora que o anjo vai embora, que aqui diz que é a tipologia do próprio anjo do Senhor, que ele fala para ele, não vai até que você libere essa bênção sobre a minha vida. Ali é um grito de socorro. Ali é o grito de Jacó falando assim, eu não posso entrar numa vida nova sendo velho. Eu não posso ir para a terra do meu pai de novo, eu não posso encontrar meu irmão de novo se ainda existe tanto da minha antiga personalidade, tanto de mim. Por favor, Senhor, toca em mim. E nessa briga ele é atingido, né, na coxa, no quadril, e a palavra vai dizer que ele já não anda mais da mesma forma. Antes dele voltar ao passado, ele precisa se transformar. Sabe o que acontece, querido? Muitas pessoas até querem voltar ao passado, mas do mesmo jeito. Não abre mão de algumas coisas. Aí vai catucar o passado e fica lá de novo. Ele vai voltar ao passado, mas ele não pode ser do mesmo jeito. Porque se ele volta do mesmo jeito, ele ia brigar com o irmão de novo. Ele ia chegar lá no acampamento do pai dele, ele ia querer usurpar alguma coisa de alguém, ia ter contenda de novo, ia ter briga de novo. O Senhor precisa fazer novas todas as coisas. Aqui, nesse encontro com Deus, em qual ele reconhece toda a sua fragilidade, seu passado, o Senhor fala assim para ele, agora sim, seu nome não é mais Jacó. Agora você não precisa agarrar mais o pé de ninguém, né? Não precisa roubar nada de ninguém. Eu tenho uma promessa na sua vida. Ele fala, agora você é Israel. Porque você lutou com Deus, lutou e prevaleceu. Querer lutar com Deus é quando a nossa natureza humana, e a gente fala sempre sobre isso aqui, ela quer nos matar, né? A nossa natureza humana, ela quer nos fazer continuar sendo a velha criatura antes de conhecermos ao Senhor. Lutar com Deus é aquela luta diária sua. Não, eu não posso ser mais o que eu era antes. Eu não posso ser mais briguento, eu não posso roubar mais ninguém, eu não posso mais mentir, eu não posso ser rabugento, eu não posso. Tudo aquilo que tu sabe que te fazia mal e faz mal às pessoas. Essa luta diária do Jacó e do Ismael, que a gente já ouviu muito falar sobre isso, ela precisa continuar na nossa vida. Não é só lutar, é lutar e prevalecer, porque o nome de Israel diz isso, lutou com Deus e prevaleceu. Tem gente que luta a vida inteira contra um pecado, mas daqui a pouco se deixa vencer pelo pecado. Luta, aí é só cansaço. Luta e prevaleça contra esse pecado, contra essa velha natureza, porque o Senhor ainda tem a promessa. Porque o Senhor ainda está na trajetória. Ainda está no caminho. Glória a Deus, porque nós todos os dias, às vezes, sentimos dor na coxa. Né? Porque todo dia o Senhor... A gente está lutando. Estamos vivos, né? Estamos lutando, estamos sentindo, estamos lutando. Todo dia, porque todo dia a gente luta para vencer essa velha natureza. Não é? Então ele vai e tem esse encontro. A palavra de Deus
Deus nos dá ênfase que ele foi bem sucedido nesse ponto. Houve a paz e a harmonia entre ele e o irmão. Aí o nosso pensamento é assim, agora sim, agora ele vai, monta acampamento, ele não volta para a família do pai, mas a paz está selada com o seu passado, amém? Quando ele se encontra com o seu irmão ali, existe a reconciliação. Aquele furor que ele achava que ia ter, que o irmão ia vir cheio de raiva dele, cheio de ódio, o Senhor entrou no negócio. Que Deus está no caminho. Ele entrou no negócio, ele apaziguou. Agora Jacó, ele pega as suas mulheres, concubinas, família e se acampa. E ali, quando ele se acampa, eu acho que quando as coisas dão um refrigério, a gente acaba se acomodando um pouquinho, não é assim na vida da gente? A gente está tão acostumado àquela rotina de toda hora alguma coisa. Quando a gente acampa um pouquinho, a gente pensa que está tudo normal. Quando ele acampa ali, aí foi acontecendo algumas coisas. Primeiro, morre a amada dele, né, que é Raquel. Depois desse encontro, morre a amada. Mais um pouquinho na frente, morre o pai, Isaac. E a vida que segue, mas uma trajetória bem difícil para Jacó. Aí eu preciso entrar com você no capítulo 37, que é o que eu preciso mais falar com vocês. Jacó, aquele homem que sonhou com Deus, e Deus tinha planos, tinha projetos para ele. Quando morre Raquel, por ele ter sido totalmente apaixonado por ele, eu acredito que aqui foi um baque, né? Até porque Raquel, quando ela morre, diretamente ela morre por causa de uma maldição que o próprio Jacó libera sobre ela. A palavra do homem, do pai, ou homem de família, tem muito poder na vida da sua família. Quando eles saem da casa do seu sogro, Raquel, ainda apegada aos deuses do seu pai, ela pega umas estátuas, né, sem que Jacó saiba, e bota debaixo da carroça, do cavalo ali. E quando seu sogro Labão, ele persegue ele no deserto, a palavra vai dizer que eles fazem um acordo ali, uma aliança, e não tem briga entre eles. Mas Labão fala assim, tudo bem, não tem briga, mas eu quero meus deuses que levaram. Aí Jacó fala assim, vai morrer aquele que levou esse Deus, esses deuses seus. Quem foi? Sua própria mulher sem saber, né? A palavra de Deus vai dizer que os deuses do sogro estavam guardados na tenda dela ali. E não demorou muito, ela gerou outro filho, Benjamim, e morreu no parto. Tu acha que essas coisas, quando acontecem na vida de uma pessoa com mais projeto, uma hora sonhos são sufocados? Vai vendo só essas coisas acontecendo, tá? Perde a mulher. Querendo ou não, aquilo fica enraizado na vida de uma pessoa, por mais que ele seja um sonhador, né? Então existiu um momento aqui, eu acredito que Deus falou isso comigo, que Jacó, em algum momento, ele parou de sonhar. Parou de sonhar? Eu acho que parou de sonhar muito forte, mas mudou o sonho dele para outra coisa. No 37:1, vamos ler para a gente entender melhor? Fala assim, vou ler só até o versículo. Vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou para ele. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então aqui, depois de tudo isso que Jacó passou, ele se depara com uma família de um sonhador que, acredito eu, que saiu do sonho de Deus para a vida dele, que ele teve lá
lá em Gênesis 28, para o sonho da mulher amada. A vida de Jacó, ela passou a viver praticamente em função de José. Nós podemos ver muito bem isso também em Abraão, né? Quando Abraão ele recebe o filho da promessa, que é Isaac, tem uma hora que Deus pede o filho de volta, não é isso? Quantas vezes a gente já ouviu palestrantes falar sobre isso? Que houve um momento que Deus precisou levar Abraão a refletir que mais importante era a promessa dele do que o filho da promessa, porque Abraão estava idolatrando aquele filho. Então, nós precisamos entender que as situações da nossa vida não podem tomar lugar da promessa de Deus. Então, olha o contexto agora da família de Jacó. Aqui, a Raquel já tinha morrido, a sua esposa amada, seu pai já tinha morrido. E ele se pega no meio de uma desarmonia total familiar. Ele vivia ali com José, o filho da amada. Benjamim, o filho da amada também. Mas entre ele e os irmãos existia uma briga tremenda. E esse texto que a gente leu vai dizer que eles tinham inveja de José. E nesse contexto, sabia que a promessa dele estava condicionada a uma família. Entenda, queridos, quando o Senhor nos chama e nos dá um sonho, família, porque a nossa família é a nossa descendência, não é assim? Então você acha que no contexto que Jacó vive aqui, onde os irmãos entre eles mesmos se odiavam, a tal ponto que o próprio José era enviado ao pastoreio e ele prestava relatório das coisas ruins que os irmãos faziam para Jacó. Jacó estava administrando problemas, ele não estava mais administrando fé. Tem hora na vida da gente que a gente para de administrar fé. A gente para de administrar sonho, projeto, para administrar problemas. Ele parou. Uma brigalhada entre ele e os filhos. Eu acredito, gente, a Bíblia nos dá margem para isso, e nesse momento não tem como sonhar. A mente não deixa. Mas como o Senhor ainda está na trajetória, amém? O Senhor está na trajetória do caminho. O Senhor está no caminho. A promessa é dele. A promessa não era de Jacó, era de Deus para Jacó. Deus ali, no meio daquilo ali, Deus levanta outro sonhador. Não é assim, às vezes, quando você está desanimado, chateado, às vezes até esquecido da sua promessa, Deus vai e levanta outro sonhador do seu lado? Foi isso que Deus fez. Deus levanta José, e a gente sabe quando se levanta um sonhador no lado de pessoas que são murmuradoras, ruins, intriguentas. O sonhador, ele agonia, né, o outro. Aquilo que poderia ter vindo para trazer algo bom, poxa, que legal, José, ele veio com um sonho. A palavra vai dizer que José, tão inocente, porque o sonho de José foi algo tão bom e ele foi tão inocente, ele ainda não tinha total percepção de como que estava aquela família. A forma que estava aquela família fez com que Jacó parasse de sonhar. Ele vai contra o sonho. Ele viu a lua, o sol e as estrelas se curvando diante dele. Ele viu os trigos, né, no campo, os feixes, né, amarrados, 11 trigos, se curvando diante dele. Quando você conta um sonho para as pessoas que têm um coração ruim, ela tem aquele sonho como uma afronta, porque ela sempre vai trazer para a vida dela. E eles falam, é um soberbo, é um metido, aonde que nós vamos nos prostrar diante de você? Esse era o contexto familiar. Agora, pensa comigo, quando se vive num contexto familiar, onde se existe briga entre irmãos, discórdias, desavenças, realmente sufoca os sonhos, sufoca. Tem hora que a gente, sei, é uma palavra forte, mas desacredita da promessa, não é? Ele até está ali, mas dentro dele ele desacreditou da promessa.
Senhor vai nos dizer que Deus precisa intervir e dar uma lição para Jacó. E quando Deus entra, ele entra nessa trajetória, ele precisa fazer aquilo que aos olhos de Jacó precisou vir com muita dor, né? A palavra diz que quando ele, por uma vez, ele fala, vai lá, leva comida para os seus irmãos que estão pastoreando. Quando José chega lá, ele não encontra os irmãos, aí Deus entra, envia um anjo dele, e esse anjo aponta o caminho. Ué, Deus ele aponta o caminho de morte para um sonhador? Sim, porque ele ainda está no trajeto. José, ele poderia nem ter achado os irmãos, mas o Senhor ainda enviou um anjo, olha, eles estão ali, vai lá. Mas José vai inocente, os irmãos tramaram a morte para ele. Antes dele chegar até os irmãos já tramaram a morte. Tem um irmão que é o mais velho que vem. Não vamos fazer isso com o nosso irmão, não. Vamos colocar ele num poço aqui, mas não vamos fazer isso, não. Tentando uma forma de voltar depois e salvar ele do poço. Quando ele sai para pegar cordas para buscar o irmão de volta, aqueles irmãos enfurecidos com raiva de José pegam e vendem ele com uma caravana ismaelita. A família de Jacó, o sonhador, se tornou isso aqui. Irmãos, a princípio matariam o irmão, porque essa foi a ideia, mas irmãos que vendem o irmão como escravo. Ué, mas essa família não tem promessa? Essa família, o Senhor não deu um sonho? Por que passa-se por isso? Passa. Principalmente porque o Senhor precisa nos fazer voltar. Todas as vezes que o Senhor precisa fazer com que a gente se volte para Ele, infelizmente, tem situações que a gente precisa passar. E a vítima aqui seria José. A princípio seria a vítima. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, José é levado preso. Quando chega lá, ele já é vendido já a Potifar, né? Oficial de Faraó do Egito. Quando ele é vendido, ali ele já fica como sendo responsável de confiança na casa de Faraó. Em contrapartida, esses irmãos levam ao relatório negativo para Jacó. A palavra vai dizer que eles pegam uma capa, a mesma capa geradora da contenda, enche do sangue de um animal, e eles têm a frieza de chegar diante do pai que tanto sonhou com aquele filho, o filho da amada, né? O filho da sua velhice, de jogar aquela capa manchada de sangue e falar aí, ó, toma o filho do seu sonho. Animais ferozes comeram ele, morreu. Imagina Jacó, que sonhava com a posteridade, e no sonho dele José estava incluído. Ele vê aquela capa manchada de sangue. O sonho acabou para ele. José era a parte fundamental daquele sonho. Não tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que não vai dar mais certo agora? Não, isso aqui não podia ter acontecido. Ah, mas o Senhor prometeu e a promessa está condicionada a isso. Acabou. Aqui acabou para Jacó. A palavra de Deus, ele fala que se ele pudesse voltar ao Sheol, que aqui não é inferno, ele fala, se eu pudesse ir lá bater com meu filho, eu não tenho como voltar. A palavra diz que ele pranteou, ele ficou de luto e nunca mais ele foi a mesma pessoa. Um pedaço do coração dele foi arrancado. Tem hora que a gente parece que estão arrancando um pedaço do nosso coração. Sonhos que são arrancados da nossa vida, parece que estão arrancando um pedaço da nossa vida. Coisas que não são realizadas. Coisas que a vida tira da gente. Parece que estão arrancando um pedaço. Queridos, tem coisas que precisam ser arrancadas. No caso de Jacó, não era o filho que precisava ser arrancado, mas talvez o que ele sentia por aquele filho.
Deus precisava fazer ele voltar a sonhar com o seu povo, não somente com seu filho. E ali José ele começa uma trajetória de aprendizado com Deus. Aprendizado que José teve, eu não sei se poderíamos passar. Tem momentos da nossa vida que a nossa oração que Jesus fez já dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice. Né? Porque a gente quer uma promessa, mas a gente não quer esse caminho. Os caminhos, se a gente pudesse, a gente pulava eles. Mas não tem como chegar lá na frente, queridos, sem passar por essa trajetória. José ele foi usado por Deus para poder trazer essa família de volta ao projeto. Qual projeto? De 28. Gênesis 28, onde ele tem a escada no céu, no chão, anjos. Essa terra é sua. Essa terra é da sua família. Essa terra é da sua. E o meu povo será levantado. Vamos passar a trajetória que temos que passar para a nossa família. Então, se não estiver bom, o Senhor vai fazer alguma coisa, Ele vai mexer em estruturas, mas a promessa vai se cumprir. E foi isso que o Senhor fez com a família de Jacó. Eu quero essa família para mim. Eu vou constituir um povo através dessa família, mas não quero desse jeito. As coisas precisam mudar. É dolorido, mas precisa ter mudança. Aí ele precisa levar José ao Egito. Tendo sido vendido pelos próprios irmãos, com 17 anos, queridos, novo, cheio de sonhos. Aonde que sonhar é pecado? Cheio de sonhos, se vê ali vendido para pessoas estranhas, mas o Senhor no caminho, na trajetória. A palavra vai dizer que ele ficou lá na casa de Potifar. Potifar confiou tanto nele que deixou ele ser administrador da sua casa, de tudo. Tudo. Ele ia trabalhar e deixava José praticamente mandar na casa. Sendo escravo ainda, mas um escravo de confiança. Mas José precisava passar por uma trajetória. Aí o texto também vai nos dizer que quando a mulher de Potifar olha para ele, ela se encanta por ele, e ela tenta várias vezes, porque vai dizer, no momento em que ele sai correndo dela, mas a palavra de Deus diz que foram várias vezes as tentações que ele passou. José ele tinha um sonho e ele entendia que ele não podia negar ao Deus que deu o sonho para ele. Às vezes a gente quer viver os sonhos, mas fugindo de princípios o tempo inteiro. José, ele como empregado ou como escravo na casa de Potifar, ele entendia que Deus deu a ele aquela posição de autoridade, que Deus era com ele, mas que ele não podia se corromper. Em todo o tempo, José esteve, que fosse no poço, que fosse prisioneiro, mas ele nunca negou a Deus. Na sua prisão, no seu poço, onde ele estava, ele foi fiel e íntegro a Deus. Para a gente conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue, a gente não pode abrir mão de coisas no meio do caminho, queridos. Ele abriu mão. Deus estava com ele. Quem andava? Potifar, ele enxergava Deus na vida dele, porque ele prosperava e fazia Potifar prosperar, mas isso não ensoberbeceu ele, isso não fez ele se achar alguma coisa, sempre colocando Deus no caminho dele, ainda que fosse injustiçado, que foi o que aconteceu. A mulher de Potifar o seduziu, a gente conhece essa história, e na sedução dela, ela engana, ela mente. Quando ele sai correndo, ele deixa a capa e ela fala que ele tentou estuprar ela. E ali ele passa, acho, 2 anos preso, acusado de algo que ele não fez. Mas Deus ainda estava na trajetória, né? A palavra de Deus diz que da mesma forma que Deus foi com ele quando ele estava na casa de Potifar, quando ele estava preso. E ali também na prisão ele sobressaiu. Você vê
pessoas, quando ela segue os princípios de Deus, mesmo estando num ambiente totalmente inapropriado. Ele estava no cárcere, mas o cárcere não estava nele. Ele não era preso ao cárcere. José não era preso ao poço, José não era preso à sedução, José não era preso ao cárcere. Não é o lugar onde você está, é o que você tem dentro de você. Então, no cárcere, ele sobressaiu, o chefe dos carcereiros também deixou ele tomar conta daquele lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu estou fugindo muito do que eu escrevi. Os capítulos 39 e 40, né? Não vou ler não, só para fazer menção. A palavra de Deus diz que houve um momento que Faraó, ele manda para a prisão o copeiro, né? E o padeiro lá do palácio, porque houve alguma coisa entre eles lá que ficou indefinida quem era o culpado. Quando ele joga esses dois na prisão, eles vão cair justamente aonde? Na prisão de José, o sonhador, né? E não é coincidência. Quando eles entram lá, eles, no dia seguinte, após eles dormirem, um deles procura, que foi o copeiro, cita o sonho que ele tem. No que ele cita o sonho, Deus deu a José o dom de interpretar sonhos. É assim, né? O sonhador, Deus dá o dom de interpretar sonhos. Quando ele o sonho foi totalmente favorável a ele, ao copeiro, o padeiro vai e dá também o sonho. Ele também teve um sonho perturbador. E José, o sonho de foi um sonho bom. E ele fala, olha, em 3 dias você estará de volta ao palácio, servindo vinho ao faraó, e tudo será resolvido. Já o outro sonho foi desfavorável ao padeiro, o cesto de pão sobre a sua cabeça, em 3 dias você vai ser sua cabeça cortada e os corvos comendo a sua cabeça. Ou seja, foi um sonho ruim. Só que ele pede a esse copeiro que ele interpreta o sonho e fala assim, não esquece de mim não. Não esquece de mim não, desse sonho, não esquece de mim não para onde você vai, porque José deduzia que por ele trabalhar no palácio, alguma coisa poderia acontecer, mas assim, queridos, por 2 anos ainda, né? Foi 2 anos até José, a princípio, ficou esquecido ali. Porque é Deus que vai lembrar a hora que ele vai cumprir a promessa, não adianta. Por mais que a gente queira apressar as coisas, é tudo no tempo de Deus. Demora, mas é no tempo dele. Sabe por quê? Porque é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo, a gente quer criar atalhos, né? A gente gostaria de opinar em alguma coisa, mudar alguma coisa, mas o tempo de Deus é perfeito. Precisou José passar um tempo ainda na prisão. Até que Deus permitiu o sonho de Faraó. O Faraó teve um sonho perturbador e no dia seguinte ele fala com os seus magos, os seus adivinhos desse sonho. A palavra de Deus diz que o sonho era que ele via saindo do rio 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Aí no sonho as vacas magras comiam as vacas gordas, né? Aí ele não entendia a mesma coisa na plantação, né? Ele via os trigos secos, 7 ramos fechados, os trigos bons, e os 7 secos se sugavam os bons. E ele não conseguia a interpretação desse sonho. O copeiro, trabalhando ali, se lembrou, olha só, se lembrou de José. O tempo de Deus não tem jeito. Deus, ele permite o tempo da humilhação, como ele também vai te dar o tempo da exaltação. Ele se lembra e ele chega até Faraó e fala assim, olha, eu conheci, ele lembra Faraó, no
nos dias que o Senhor me colocou lá na prisão, tal. Existe um sonhador dos hebreus, já falou assim. Ele interpreta sonhos. Gente, o caminho de Deus, ele parece difícil, mas é caminho de restauração. A primeira restauração que a gente consegue na vida de José o tempo inteiro. Só quem vive na prisão sabe. Só quem viveu a prisão sabe. Só quem viveu em cárcere sabe. Não estou falando de nada externo, não, até cárcere interior. Só quem vive na prisão sabe o que se passa. Tem hora que tu acha que Deus esqueceu de você. E Deus se lembrou. A palavra ela é bem clara. Deus se lembrou. Não foi o copeiro. Deus se lembrou de José. E aí o faraó manda buscar ele. Tira ele do cárcere. E antes de se encontrar com o faraó, né, trocam suas roupas, dão um banho, fica cheiroso. O faraó vai diante dele e fala, procurei você porque nenhum desses magos, nenhum desses adivinhos conseguiram decifrar o sonho. José, ele delata o sonho com precisão e a revelação do sonho. Antes de revelar, ele fala assim, o faraó diz para ele assim, eu sei que você interpreta o sonho. E no auge do que José passou, ele poderia amaldiçoar ou maldizer Deus. Ele falou assim, eu não, o Deus que eu sinto. É Ele que me dá. Olha só, depois de tudo que ele passou, Ele que me dá. Sabe o que acontece? Às vezes a gente passa por mínimas lutinhas, mínimas coisinhas. Deus não gosta de mim. Deus, cuidado. É Deus. Deus é Deus bom e também das coisas ruins. Jó, ele fala isso, aceitaria eu o bem de Deus, mas não aceitaria o mal? É porque Deus é mal não, mas tem coisas que vão ser ruins para a nossa vida, aos nossos olhos. A gente não enxerga nada de bom naquilo ali não, mas Deus sabe de tudo. Senão a gente só quer receber as coisas boas. E Deus precisa restaurar nas nossas vidas muitas coisas. Principalmente a nossa aliança com Ele, as promessas. A nossa fé. Ele precisa restaurar isso na nossa vida, a fé. Queridos, se no meio do caminho a fé é abalada, não adianta, a gente precisa estar sempre voltando para ela ser avivada novamente. Ele está todo o tempo querendo nos restaurar. E José fala, eu não, mas o meu Senhor, o meu Deus. E ele revela o sonho do faraó. Esse sonho se dá em que um tempo de 7 anos de muita provisão para a terra do Egito, muita fartura. Essa é a parte boa, muita fartura. E vai haver depois desse tempo de 7 anos de muita escassez. As vacas gordas tipificam o tempo da fartura. E as vacas magras são os 7 anos que o Egito vai passar muito fundo. O Egito e circunvizinhança. E ele ainda dá um conselho. Ele fala assim, meu conselho seria que se colocasse um governador entre esse povo, para que ele pegasse a 5ª parte do povo, de tudo que se lucra, e ele construísse celeiros no Egito e nas cidades do Egito, e ele juntasse muito dinheiro, muitas coisas durante esses 7 anos de muita fartura, para que no tempo da escassez nós não venhamos perecer e morrer. Ele dá esse conselho. Na hora, faraó, não existe ninguém aqui que possa fazer isso senão você. Queridos, o tempo chega. O tempo chega. Mas chegou o tempo para José, porque ele manteve a sua vida com Deus. Esse tempo que chega, ele não é fácil para ninguém. Ele chega, mas como é que está o nosso coração com Deus? Não é? Na verdade, o que Deus faz a todo tempo na nossa vida como servos de Deus é provar o nosso coração. Não é? A nossa vida é uma constante prova de como
no estado do nosso coração. Aí ali José recebe autoridade, anel do faraó, para poder conduzir a palavra de Deus. O faraó fala assim: abaixo do meu trono somente você e acima de você somente eu. Não existe aqui na terra, no Egito, quem mande mais que você. E mesmo assim ele ainda falou que ele não ia se envolver em nenhuma decisão que José fosse tomar. José, ele virou a maior autoridade daquele lugar, levantado por Deus para aquele lugar. E Faraó ali deixou sob a responsabilidade deles cuidar do povo do Egito. 7 anos de grande provisão. E ali José ele faz uma declaração que eu acho fantástica. A palavra diz que Faraó dá para o esposo José, Safenate, que é filha do sacerdote de lá. E ali José, no Egito, na terra estranha para ele, tem 2 filhos, né? Um Manassés. E ali, profeticamente, que os nomes eles tinham significados, ele dá o nome de Manassés. Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Ele usa o nome do primeiro filho assim. Na verdade, Deus não fez esquecer. Ele usou essa frase simbolicamente. Porque quando ele bota esse nome no filho, a gente entende que ainda no coração dele ainda tinha um pontinho preto. Sabe aquele pontinho preto? Me fez esquecer, sim, porque o coração dele estava em Deus. E toda a família do meu pai, mas lembra que eu falei que tem momentos que a gente sempre precisa voltar? Aí ele vai, tem o segundo, Efraim, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Verdade. Deus prosperou ele grandemente naquele lugar. Só que o sonho de Jacó era o sonho de Deus. O sonho de Jacó não era José. O sonho de Jacó era o sonho de Deus. Deus usou José para fazer com que o projeto inicial da família pelo qual o Senhor instituiu Jacó se realizasse. Deus levanta um sonhador na vida de um sonhador para que o projeto familiar se realizasse. A palavra vai dizer que o Egito, Canaã, todas as cidades vizinhas foram atingidos pela fome. José trabalhou durante, aqui, antes desse episódio acontecer, 2 anos de abastecimento, mas a fome começou a vir gradativamente, a fome começou a atingir o Egito e as pessoas. O Senhor criou a oportunidade de José ter que voltar ao passado. Sempre vamos voltar ao passado quando o Senhor quer nos restaurar. Sim. Aí a gente vai entender aqui o que é inevitável para se viver a promessa. É inevitável para que a gente consiga viver a promessa de Deus, sermos confrontados com a gente mesmo na nossa trajetória de vida. Na nossa trajetória pessoal, na nossa trajetória familiar. É inevitável. Se você não gosta de confronto, é difícil. Porque para viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, na perfeição, na excelência que Ele tem para a nossa vida é vida de confronto, é vida de renúncia, é vida de entrega, é vida de cura, é vida de perdão. E o Senhor precisou restaurar a vida de José para que a cura e o perdão alcançasse aquela família. Então, a palavra vai dizer em Gênesis 42, 6, 9, que esse aqui eu preciso ler com vocês. Estou quase acabando, tá? Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse, temendo que algum mal lhe acontecesse.
Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José, ele era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Aqui, no versículo 7, José reconheceu os seus irmãos e logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vens? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões dessa terra? Vieram para ver a nossa terra, se ela está desprotegida? Lembrou-se do sonho. Esse é o versículo 15. Aqui, agora nessa parte, começa a ser destrinchado, realizado o sonho do noivo de José. A palavra diz que quando eles vão até José, que eles não o reconheceram e eles prostram o rosto em terra, porque José representava uma autoridade. De cara, José reconhece eles. E aqui, José entra no seu primeiro conflito de restauração, querido. Que ele se manteve íntegro a Deus durante 17 anos, queridos. Do dia que ele foi lançado ao poço, esse fato se dá 17 anos depois. Aqui, ele precisou passar por esse momento para que Deus mostrasse a ele se verdadeiramente o coração dele tinha alcançado algo mais do que as famílias precisavam e que a família dele precisava. Perdão, cura e restauração. Aqui foi o ápice do momento que o Senhor falou: a sua integridade até aqui valeu, mas eu preciso que o seu coração seja mexido, porque as minhas promessas são muito grandes para você. Então essa família precisa entrar na minha promessa restaurada. Então Deus, ele vai e cria essa situação para José, de dar de conta com aqueles que foram seus agressores, seus ofensores, as piores pessoas que fizeram da sua infância terrível. Porque até 17 anos, José era o filho querido, o filho da velhice. Acredito eu, José pequenininho, aqueles irmãos batendo na cabeça dele, perturbando a mente dele, porque ele era um filhinho amado, filhinho protegido. É muito perdão para poder se dar, não é? É muita cura que se precisa nesse momento, não é? Só que precisava. Queridos, talvez o Senhor vai te levar a momentos que você precise estar de confronto com pessoas que te feriram. Pessoas que te afrontaram, pessoas que na sua visão foram causadoras do seu mal. Qual será a nossa reação nessa hora? Às vezes a nossa família está sendo arrastada por uma trajetória de briga, de contenda, de um monte de coisa que a gente não entende, que a gente precisa buscar um caminho de cura e de restauração. A forma que nós vamos estar ou conduzir é que vai dizer como vai ser o nosso futuro. José, ele tinha ali duas opções. Ele ficou na reluta com ele mesmo. A palavra ela vai dizer mais na frente que quando ele sai desse episódio com os irmãos, ele cria algumas situações, ele indaga a eles: quem são vocês? Vocês são espiões? Na verdade, ele está querendo saber sobre o pai, sobre o irmão. Ele puxa o assunto com eles como um intérprete, porque ele não fala a língua deles para eles ouvirem, querendo saber sobre o seu pai, sobre o seu irmão, e ele cria uma situação para que o irmão dele venha, porque ele quer ver o irmão caçula dele.
Mas na verdade, quando ele sai daquela parte ali, a palavra de Deus diz que ele lava o rosto. E ele recupera o fôlego, tamanha aflição da sua alma, porque ele precisava ser confrontado com aquilo ali. Nós precisamos ser confrontados nas nossas dores. Nós precisamos restaurar a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada espiritual. Porque o Senhor tem uma grande obra, um grande projeto para fazer na nossa casa e na nossa família. Não podemos deixar mais que essas coisas nos impeçam de entrar em algo novo que o Senhor tem para a nossa vida. Então a palavra diz que Ele cria essas situações para que os irmãos vão. Aí eles mandam, ele segura um deles lá, fala que ele só vai ser solto quando Benjamim vir. Quando eles pedem a Jacó, para Jacó liberar o filho, Jacó disse que não, porque Jacó ainda estava ressentido com a perda de José. Não, eu vou perder mais um filho, acabou a minha vida. Jacó ainda estava colocando seus sonhos nos filhos. Jacó ali também ainda estava ferido, Jacó ainda estava triste, desanimado. A resposta dele para eles foi: se o meu outro filho agora for morrer, acabou a minha vida. Tipo assim, acabou as promessas de Deus para mim. Porque um homem que era sonhador e deixa de sonhar, ele fica desanimado com qualquer notícia ruim. Jacó ainda estava assim. Se vocês levarem meu filho para o Egito, por que vocês foram contar para ele, para esse homem, que vocês tinham um pai, que vocês tinham outro irmão? Não precisava isso. Jacó faz de tudo para não ir. Eles comem da comida que tinha vindo, mas a fome continua. A fome persevera, porque seriam 7 anos de fome. Aqui ele ainda estava no 2º ano de fome. Aí a palavra diz que ele precisa se render. Porque ele se rende, ele leva Benjamim. E quando eles levam Benjamim lá, aí José ele não se convém, né? José ele não se aguenta. Porque Deus está trabalhando no seu interior, tirando toda a sujeira, limpando. Quem já passou por um momento dessa, assim, de limpeza de Deus assim, pessoal? De precisar liberar perdão, de precisar falar com o seu agressor, de precisar falar com aquele que fala mal de você, né? Aquele que você sabe que não gosta de você, porque Deus faz isso. Nós precisamos estar limpos, né? Então José, ele vai e se entrega para eles. Eu sou José, eu sou irmão de vocês. Achei lindo quando eu vi essa série nessa hora, né? Já teve a série de José, né, na Record. Ele bate no peito como se ele estivesse sendo liberto, né? Eu sou José, aquele que vocês colocaram lá. Só que aqui ele já não fala com um sentimento de afronta, né? Tipo, jogando na cara. Porque às vezes a gente quer perdoar, a gente precisa perdoar, a gente entende que tem que perdoar e ser restaurado, mas a gente fala: mas você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ele poderia ter se vingado deles, ele não precisava nem chegar a esse momento. Quando ele deu de cara com eles, ele tinha a opção simplesmente de não dar comida para eles. Deixar eles morrer de fome. Porque se era a fome que estava atingindo eles, morra de fome. Ele não poderia ter feito isso? Queridos, cuidado, às vezes a gente está se vingando das pessoas. Ah, fez isso comigo? Fala com a mesma moeda. Oi? Tá. Então ele não se vingou, não. O que ele fez? Está com fome, eu dou comida. Está com fome, eu vou dar o alimento. Não só fez isso, como ele pegou e falou assim: não turbem o coração de vocês, não. Não se preocupem, não, meu coração está aí. Os irmãos de José ainda estavam com aquele pensamento: ele vai se vingar da gente. A qualquer momento, agora ele tem poder, agora ele tem autoridade, ele vai se vingar da gente. Não. O Senhor me ensinou. O Senhor me curou nesse meu tempo de escravidão, nesse meu tempo de cadeia. O Senhor curou a minha vida. E agora eu entendo que tudo isso que eu passei
foi porque o Senhor tinha uma trajetória de restauração para a nossa família. Porque o Senhor deu um sonho ao nosso pai, Gênesis 28, e ele disse que através da nossa família um povo seria levantado. Foi isso que ele envia os irmãos e fala: avise nosso pai. Fala para ele que a partir de agora o alimento de vocês eu vou dar, a comida de vocês eu vou dar, a provisão de vocês eu vou dar. O sonho de Deus se cumpre. O sonho de restauração e sonho de milagre. E agora a gente vai concluir falando que a partir disso o Senhor impõe para eles um recomeço. Quando a restauração vem, o Senhor vem com a família no recomeço. Gênesis 46, 1 ao 4. Agora o Senhor restaura o sonhador Jacó. Quando ele recebe a notícia que seu filho estava vivo, aqui vai falar: Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão novamente: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu sou seu pai, disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Aqui Deus restaura e Deus dá a ele o recomeço. A palavra de Deus diz que com Jacó, totalizando ele com os filhos de José e a esposa, então 70 pessoas, para recomeçar e ali se criar um povo através dos filhos de Jacó, porque a família foi restaurada. E a gente conhece a história depois de peregrinação, mas para que eles pudessem herdar a terra prometida, ainda tinha um plano de Deus também para a vida deles. Mas entenda, eles entraram no Egito restaurados. Eles entraram no Egito reavivados na sua fé. Jacó entendeu que o sonho de Deus era maior do que o sonho dele. José liberou perdão para os seus irmãos, para todos os seus ofensores, porque ele entendeu que ele foi o canal de Deus para restaurar aquela família, que precisava voltar ao projeto inicial, aquilo que Deus prometeu a Jacó. Quando a família está desestruturada, ela está fora do plano de Deus. O Senhor precisa fazer com que nós sejamos curados e restaurados para que possamos entrar nesse projeto, nessa trajetória. Amém, queridos? Fique de pé para a gente orar, porque já excedemos um pouco no horário. Espero que você possa ter entendido o que a palavra tentou nos falar. E que na trajetória da sua vida cristã, da sua caminhada de fé, tanto na sua vida pessoal, principalmente na sua, você alcance restauração, você alcance cura, e você esteja no meio desse projeto, dessa promessa de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Eu sei que nós temos nessa noite representadas. Eu não sei, Pai, os sonhos que o Senhor coloca no coração de cada um, um projeto. Eu não sei o que o Senhor fala no íntimo de cada um dos seus filhos, mas eu sei de uma coisa, que não importa o momento pelo qual nós possamos estar vivendo, a chama da sua promessa está nos nossos corações. Eu não sei se de repente na família do Senhor atualmente existem guerras, existem brigas, existem contendas, desarmonias, falta de amor, falta de perdão. Seus filhos. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que, assim como o Senhor fez gerar a família de Jacó, a oportunidade de um recomeço,
José, ele foi um reconciliador. José, ele foi um pacificador daquela família. Que nós que estamos aqui nessa noite possamos entender que precisamos ser paz. Aquele que gera paz, aquele que gera cura, e que conduz o povo à salvação. Porque esse foi o chamado de José. Quando ele vai diante dos seus irmãos e ele se apresenta, ele fala: eu sou José, eu sou o irmão de vocês, que vocês fui escravizado, vim para cá, para esse lugar, mas o Senhor tinha um plano que era de vocês para salvar a nossa família da fome. Seria para levar o povo para a libertação. Lançados em covas sempre, em poço, calabouço, cadeias, porque o Senhor quer nos conduzir a um lugar para levar nossas famílias para a salvação, para alimento para eles. Está difícil, Senhor. Faz a força. Os que tentam nos colocar, está difícil. Mas o Senhor está nessa trajetória da sua vida, querido. Ele vai te guiar nesse caminho de restauração, de aproximação. José, eu posso visualizar a cena, ele para de frente dos irmãos e ele os abraça, eles se unem, eles choram, existe cura, perdão, arrependimento e principalmente salvação. Aleluia! Salvação. Paga o preço pela sua família, querido. Paga esse preço, vale a pena. Paga esse preço, vale a pena. Ah, eles brigam, eles gritam, eles arrumam um monte de confusão. Por que eu tenho que pagar esse preço? Foi você mesmo, foi Deus que quis assim. Deus que quis assim. A promessa é dele, o caminho também é dele. Ele quis assim. Não correr. Se José tivesse negado esse caminho, o que seria do seu povo? Meu Deus. Cheira, manaia, se negarmos esse caminho, o que será da nossa família? O que será da nossa casa, Pai? Não vamos ter alimento. Não vamos ter provisão para eles. Só vai haver morte e destruição. Restaura nossos lares, Senhor. Restaura nossas famílias. Restaura nossos sonhos. Aviva a tua igreja. Aviva as famílias da tua igreja. Para que possamos ser levados ao projeto inicial, ao caminho e trajetória de restauração, de cura, de milagre e de promessas do Senhor. Assim, Pai, nós oramos nessa noite. Obrigada pela tua palavra. Abençoa cada um de nós, cada família aqui representada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, comunhão de restauração esteja sobre toda a igreja na face da terra, em especial e a sua família, de que você que está aqui, você que está na sua casa nos vendo, que seja um tempo de restauração na sua família. Assim nós oramos e desde já entregamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Dou uma salva de palmas ao Senhor. A semana abençoada, todo mundo.
mais uma trajetória que o Senhor tem para as nossas vidas.